E olha, a gente segue falando de saúde porque uma pesquisa revela que pacientes com fatores de risco internados em UTIs com Covid-19 têm mais chances também de desenvolver tromboses e problemas cardiovasculares. Por isso, os especialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce. É o que a gente vai ver na reportagem de Ana Flávia Bezerra. Já está comprovado por especialistas que a Covid-19 pode afetar outras áreas do organismo, inclusive provocando danos vasculares. Cláudio conta que fez uso de anticoagulante como medida preventiva no período em que ficou internado para o tratamento da Covid. Eu cheguei a ver algo com relação a você tomar o anticoagulante, porque ele evitava que criasse trombos e, consequentemente, você ter outros problemas. A incidência de tromboembolismo venoso chega a ser 3 vezes maior em pacientes contaminados pelo novo coronavírus na forma severa da doença, mesmo quando comparado com outros pacientes graves em UTIs que não foram contaminados pelo vírus. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular identificou que 39% dos profissionais da área atenderam pelo menos um caso de trombose ou embolia em pacientes que testaram positivo para a Covid-19 em 2020. Os riscos podem durar até um mês, principalmente nas pessoas que tiveram a forma grave da doença. O presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular no Ceará, Dr. Edson Andrade, explica o processo inflamatório que o organismo sofre. De fato, a gente sempre viu a Covid-19 como uma doença eminentemente pulmonar, pelos próprios sintomas respiratórios que a doença causa. A Covid-19 ela tem um componente vascular muito forte. E isso se mostra principalmente através das manifestações trombóticas que esses pacientes apresentam. Então, esses pacientes eles vêm desenvolvendo manifestações de trombose, não só a trombose venosa profunda, mas também a trombose arterial, que pode acometer os membros, pode causar AVC, membros superiores, membros inferiores, ou seja, em diferentes territórios. Por isso, para não correr o risco, se você testou positivo para a Covid-19 e tem uma predisposição familiar à trombose, procure um médico angiologista ou um cirurgião vascular. A história familiar, sim, deve levantar uma suspeita e uma possibilidade maior da ocorrência de trombose venosa, tá? E o que a gente faz normalmente é o seguinte, a gente avalia quais são os critérios, ou seja, quais são os fatores de risco que os pacientes apresentam para a gente considerá-los e estratificá-los como risco para ter uma trombose venosa, tá? Então, pacientes que são idosos, pacientes obesos, tabagistas, pacientes que já tiveram uma história prévia de uma trombose venosa ou de uma trombose arterial, além daqueles pacientes que têm câncer ou que fizeram uma cirurgia recente ou que por algum motivo estão acamados e têm uma mobilidade reduzida, esses são os pacientes que nós consideramos como pacientes de maior risco. Pacientes que têm forma mais grave da doença ou forma leve e moderada, com o dedímero aumentado e que tenham outros fatores de risco, esses pacientes devem ser avaliados por um médico angiologista ou cirurgião vascular para que sejam estratificados e determinar que tipo de medida deverá ser feita como prevenção. O Cláudio Rocha, nosso personagem, venceu o vírus. O farol que me deu um norte para poder sair desse Covid foi a fé. Eu tinha fé que Deus ia me curar e que eu ia sair daquela situação. Parecia impossível, aquilo que parecia